Bem-vindos, ouvintes. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo no mundo de Processo de Franz Kafka. É isso aí. Uma obra complexa e fascinante. Para esse mergulho, a gente vai se basear em trechos da tradução portuguesa do romance. E já aviso logo de cara. Preparem-se para uma viagem intensa pela absurdidade da burocracia, busca por justiça, num mundo que muitas vezes parece indiferente a tudo. É fascinante como Kafka explora essas ansiedades, né? Que são universais. Essa coisa do confronto com autoridades impessoais, a sensação de estar preso em sistemas que você não compreende, a busca por justiça que parece eternamente fora de alcance. Sinto, tá. E essa sensação de impotência é muito palpável desde o comecinho do livro, né? O romance já começa com Joseph K. acordando em uma situação completamente bizarra. Ele está preso. E ninguém se dá o trabalho de explicar o motivo. É isso. E o Kafka já joga a gente nesse absurdo logo de cara. Os guardas, o Willem e o Franz, estão lá no apartamento do Q comendo o café da manhã dele. Comentando sobre a roupa de dormir, é um negócio meio cômico e assustador ao mesmo tempo. Totalmente. Parece um pesadelo que você só não consegue acordar. E aí, compreensivelmente, o Kai, ele tenta argumentar com eles. Exige ver o mandado de prisão. Mas é como falar com as paredes, né? E essa tentativa dele de fazer valer seus direitos, de exigir clareza, é totalmente inútil, porque o sistema é opaco, a linguagem é obscura, as relações de poder são desiguais e essa dinâmica se repete ao longo de todo o livro. Exato. E a coisa fica ainda mais esquisita, né? Mais tarde tem uma cena de interrogatório. Só que ela acontece no quarto da chata. Busner, uma mulher que o Kai admira. O que será que o Kafka quis dizer com isso? A escolha do cenário é genial, porque o próprio local já destaca a invasão, a violação da privacidade, que é central na experiência do cara, né? Sim. E aí, a chegada do inspetor adiciona mais uma camada de ambiguidade. Ele não oferece explicações, só uns pronunciamentos que deixam o Aqua ainda mais confuso. E a gente tem aquele episódio com o chicoteador e os guardas sendo punidos, né? Qual a sua interpretação sobre essa cena? É uma cena bem crucial pra gente entender os temas de poder, né, e culpa no romance. Ok. Se depara com essa punição e, de certa forma, se torna uma testemunha cúmplice dela. Ela o força, a nós leitores, a confrontar a realidade da punição arbitrária e questionar, será que alguém é realmente inocente? Nossa. Parece que o Kafka tá levando a gente a refletir sobre a natureza da culpa. Como ela pode ser imposta de maneira completamente aleatória. Pois é. A culpa parece estar totalmente desconectada da justiça nesse caso. Mas e a reação do Kafka ao processo como um todo? Ele simplesmente aceita o destino. De jeito nenhum. O Kafka mostra as emoções, né? Do Kafka flutuando, a descrença inicial, as tentativas de lutar, os momentos de esperança, e aí vem o desespero. Ele consulta um advogado, o Dr. Hood, que supostamente tem influência, né, no sistema judicial. Mas até o advogado enfatiza o quão difícil é navegar por esse labirinto burocrático. Então, mesmo com ajuda, ele tá basicamente sozinho, né? E pelo que parece, o advogado dele pode não ser tão útil assim. Afinal, o cara tem outros clientes, como o Bloch, que parece completamente destruído pelo julgamento dele. Não é exatamente inspirador, né? O Bloch serve como um conto de advertência, né? Uma representação do que Kukeia pode se tornar se ele se permitir ser consumido pelo processo. Ele perdeu a noção de si mesmo, completamente subserviente ao sistema. E aí eu me pergunto, até que ponto a gente consegue lutar contra esses sistemas opressores, né? Antes de ser engolido por eles. E tem a Lene, né? Assistente do advogado, outra personagem intrigante. Ela se envolve com o Pili e com o advogado, o que adiciona mais uma camada de complexidade para tudo. Qual a sua leitura sobre a Lene? A Lene meio que incorpora essa natureza ambígua do poder e do desejo dentro do sistema. Ela parece ter uma certa influência, oferecendo uns vislumbres de intimidade e conexão, mas as motivações dela permanecem obscuras. Será que ela está genuinamente tentando ajudar o Kaito? Está jogando o próprio jogo? O Kafka deixa essa dúvida no ar, o que contribui para o clima de incerteza da obra. É como se o próprio sistema fosse sedutor, né? Apesar da natureza opressiva. As pessoas são atraídas por ele, mesmo que ele as destrua no final. Mas me fala sobre aquela cena com o cliente italiano e a estranha convocação que o Kay recebe para a catedral. Me pareceu um ponto de virada na história. Com certeza, é um momento crucial. Encontra o capelão da prisão, né? Uma figura que representa a autoridade espiritual. E aí eles discutem a parábola do porteiro, que aborda temas de acesso, de verdade e a natureza ilusória da justiça. Uma cena rica em interpretações. Parece que o Kafka está constantemente levantando questões, mas nunca dando respostas claras, né? E falando em perguntas e respostas, a gente não pode esquecer do final. O que é executado sem nunca saber o crime. Perturbador, né? Essa ambiguidade do final é talvez o aspecto mais discutido do romance. O que isso significa? É uma declaração sobre a natureza arbitrária do destino. Um comentário sobre a futilidade de buscar significado num mundo sem sentido.
O que você acha? Eu acho que o processo tenta nos dizer algo sobre a condição humana, sabe? Sobre a luta por autonomia num mundo cada vez mais controlado por forças que a gente não compreende. Sem dúvida. O processo é uma obra-prima da literatura existencialista. Uma exploração perturbadora da culpa, do poder e da busca por significado num mundo que muitas vezes parece absurdo. É isso. E para os nossos ouvintes que ainda não tiveram a experiência de ler o Processo na Íntegra, a gente recomenda fortemente que procurem o livro. Vocês não vão se arrepender, né? Apesar de ficarem um pouco perturbados, né? Mas essa é a beleza do Kafka. Ele deixa a gente com mais perguntas do que respostas, nos forçando a confrontar as realidades da nossa própria existência. E dos sistemas que a gente habita, isso que torna a obra dele tão atemporal, né? Tão relevante. É isso. Mas antes da gente mergulhar de vez nesse universo kafkiano, vamos fazer uma pausa para respirar, digerir tudo que a gente já discutiu, e na próxima parte a gente continua a nossa imersão em O Processo, explorando mais os personagens, os simbolismos, as possíveis interpretações dessa obra tão complexa e fascinante. Fiquem ligados porque ainda tem muito a desvendar. E por falar em ambientes opressivos, você reparou como o Kafka usa os espaços físicos para refletir o estado psicológico do K. Sim, sim. Total, o escritório do advogado, por exemplo. Aquele lugar apertado, mal iluminado, com a cama praticamente bloqueando a porta. Era claustrofóbico. Como se o cara estivesse preso numa caixa. E o advogado não falou algo sobre aquele quartinho minúsculo ser uma tática para enfraquecer a defesa. Exatamente. Isso reforça o desequilíbrio de poder dentro do sistema legal, né? Como o acusado está sempre em desvantagem. E essa sensação de aprisionamento se estende para além do escritório. Lembra da experiência do Cairo nos escritórios do tribunal? Ah, sim. Aqueles corredores lotados, confusos, pessoas desesperadas tentando fazer seus casos serem ouvidos. Era caótico, desumanizante. Ele até compara estar perdido no mar em um determinado momento, não é? Isso mesmo. Essa sensação de estar à deriva, de perder o controle. É um tema recorrente em um processo. É como se o Kafka estivesse constantemente procurando por um terreno sólido, mas nunca conseguisse encontrar. E aquela cena em que ele desmaia nos escritórios do tribunal, nossa, senti a angústia dele. É como se o peso da situação estivesse esmagando. É um momento poderoso de vulnerabilidade, ok? Sucumbindo à pressão avassaladora do processo. Mas, note como mesmo nesse momento o Kafka injeta um pouco de humor negro. Lembra da jovem que ajuda ele? Sim, sim. Ela comenta como o funcionário do tribunal sabe conversar com os acusados, quase como se fosse uma habilidade necessária nesse mundo absurdo. O Kafka é mestre em equilibrar esses momentos de humor e desespero. Ele nos mantém em suspense. Sem saber se ele deve rir ou chorar. Mas voltando a Lene, a assistente do advogado, o que você acha? Ela tá usando K ou tem algo genuíno ali? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Por um lado, ela parece atraída por ele. Ela até se oferece para ajudar com o caso. Mas, por outro, ela está claramente envolvida com o advogado e opera dentro das regras do sistema. E lembro dos comentários dela sobre como ela achava os acusados atraentes. Me deixou um pouco desconfortável aquilo. É outro exemplo de como o Kafka subverte as nossas expectativas. A atratividade, nesse contexto, não é sobre beleza convencional, mas sobre uma estranha dinâmica de poder que os acusados parecem ter. O fascínio da Lene, por isso, nos remete aos temas de desejo e controle que permeiam um romance. É como se o próprio sistema fosse sedutor, né? Apesar da natureza opressiva, as pessoas são atraídas por ele, mesmo que ele as destrua. Falando em forças destrutivas, a gente tem que falar sobre o Bloch, o comerciante. Ele é praticamente um conto de advertência, né? Sim. O Bloch leva a gente a refletir sobre até que ponto a gente se deixa consumir pelo sistema. Ele perdeu toda a independência. Praticamente vivendo no escritório do advogado agarrado em cada palavra que ele diz. Coitado do Bloch, se deixou consumir pelo processo. Perdeu toda a noção de si mesmo, de dignidade. Tudo pela mínima esperança de um resultado favorável. E o mais assustador é que, segundo o advogado, o julgamento dele nem começou de verdade. Que horror. Então, mesmo depois de anos, ele ainda está esperando a verdadeira aprovação começar. É um ciclo interminável de expectativa e desespero. O que nos leva à decisão do CAT de demitir o advogado. Um ponto de virada crucial no romance. Depois de testemunhar a submissão total do Bloch, o capa percebe que depender do advogado pode não ser a melhor estratégia. Sim, é como se ele finalmente estivesse retomando algum controle, mas ao mesmo tempo se aventurando ainda mais no desconhecido. Certo. Rejeitar o advogado significa sair do sistema, mas também se expor a um perigo potencialmente maior. Ele está sozinho agora, forçado a navegar por esse mundo labiríntico sem um guia. E é aquela cena em que o Cate deveria encontrar o cliente italiano na catedral. Que mudança de tom. É um afastamento significativo dos ambientes burocráticos, né, que a gente viu até agora. A catedral representa um tipo diferente de autoridade, um reino espiritual que talvez possa oferecer alguma luz sobre a situação do cara. Mas mesmo esse encontro é permeado pela ambiguidade kafkiana. O padre que ele encontra não fornece respostas claras.
E a conversa em si é cheia de pronunciamentos enigmáticos e histórias perturbadoras. Interessante é como Katz, apesar da frustração, ainda busca orientação, algum tipo de compreensão da situação dele. Mas mesmo nesse espaço aparentemente sagrado, ele se depara com a mesma sensação de impotência, a mesma incapacidade de compreender a verdade. E a forma como Kafka descreve a imensidão da catedral, a escuridão, aumenta a sensação do Kat estar completamente perdido, tanto literal quanto metaforicamente. Exatamente. É uma representação visual da crise espiritual e existencial do cara. Ele está cercado por grandeza e mistério, mas não está mais perto de entender o próprio destino. Então, mesmo no lugar de suposta iluminação espiritual, ele ainda está preso na escuridão. E é nessa escuridão que a jornada do cara toma um rumo decisivo. Você se lembra da cena em que ele é abordado por 2 homens, do nada. Ah, sim. Aquilo foi assustador. Eles simplesmente aparecem no apartamento dele e o levam embora. E a forma como Kafka descreve eles tão indefinidos, quase como sombras. Eles representam os agentes sem rosto do sistema. A personificação da impotência do K. Ele não tem escolha a não ser se submeter à autoridade deles, mesmo sem saber para onde está indo ou o que espera. E toda a jornada pela cidade é tão estranha. Eles correm por becos escuros, evitando as ruas principais, como se estivessem tentando manter a missão em segredo. Isso aumenta a sensação do K sendo removido à força do mundo familiar dele, arrastado para o lado obscuro do sistema legal. E o destino, a pedreira abandonada, é ainda mais perturbador. Que cenário desolador. Isolado deserto e a descrição do luar, com sua naturalidade e calma que nenhuma outra luz possui, torna tudo mais sinistro. É quase como um palco montado para uma execução ritualística. A pedreira se torna um símbolo do isolamento do K, o destino final da jornada dele pelo processo. E a forma como aqueles 2 homens preparam o que é para a execução. É tão metódica, quase cerimonial. Destaca a frieza, a eficiência do sistema, o que é tratado como um objeto despojado da sua humanidade. O destino dele já está decidido. Mas mesmo nesses momentos finais, o Kafka insere um detalhe que adiciona outra camada de complexidade. Você está falando da figura que o Kay vê na janela do prédio com vista para a pedreira, certo? Sim, aquele vislumbre fugaz de uma figura distante, com os braços estendidos, levanta tantas questões. Quem é essa pessoa? Está testemunhando a execução do Kay? Representa algum tipo de esperança ou possível intervenção? É quase como um lampejo de humanidade nesse mundo desolador, desumanizante. Mas nunca sabemos ao certo, e essa incerteza é o que torna o final tão assombroso. Nos deixa com uma profunda sensação de mal-estar. Mesmo com a execução do K, há uma sugestão de que algo mais está acontecendo. Um mundo maior, fora do enquadramento da história, mas está além do nosso alcance, assim como a verdadeira natureza do crime do K e o funcionamento do sistema que o condenou. E quando você pensa que não pode ficar mais estranho, o Kafka adiciona aquele epílogo, em que o Kafka está de volta ao apartamento dele tomando café da manhã com a escorta, Berstner. O que foi aquilo? Essa cena final é um dos aspectos mais debatidos do romance. Alguns a veem como um retorno à normalidade, uma sugestão de que toda aprovação foi um sonho, outros interpretam como uma continuação do pesadelo, um sinal de que ele está preso no ciclo infinito de prisão e interrogatório. Então o Kafka está realmente morto, ou isso é algum tipo de purgatório em que ele está preso? O Kafka deixa isso em aberto à interpretação, e essa ambiguidade é o que torna o final tão poderoso. Ela nos força a confrontar a possibilidade de que pode não haver resolução. Nenhum significado final a ser encontrado. É como se o próprio processo fosse a punição, um estado interminável de incerteza e ansiedade. E esse talvez seja o aspecto mais aterrorizante do processo. Ele sugere que todos nós podemos estar presos em sistemas que não entendemos, sujeitos a forças além do nosso controle, buscando eternamente respostas que podem não existir. Nossa, isso é realmente perturbador. Mas também é o que torna o Kafka um escritor tão brilhante, tão duradouro. Ele explora os medos primários que todos nós temos. E não se esquiva do lado obscuro da experiência humana. E o que é notável é como o processo continua relevante nos dias de hoje, num mundo onde a gente é cada vez mais confrontado com burocracia, vigilância, sistemas que parecem operar com a sua própria lógica. A visão do Kafka parece mais profética do que nunca. É verdade. Vou mudar um pouco o foco, falar sobre o estilo do romance. Uma coisa que me chamou a atenção foi o uso da linguagem. É tão precisa, tão deliberada, mas também estranhamente distante. Essa é uma característica marcante do estilo do Kafka. A prosa dele é frequentemente descrita como crua, minimalista, até clínica às vezes. Mas justamente esse tom distante que amplifica o absurdo e o horror das situações que o Kama enfrenta. É como se ele estivesse apresentando os eventos como uma objetividade fria, o que os torna ainda mais perturbadores. E tem essa sensação de repetição de personagens e situações ecoando uns aos outros. Esse é outro elemento chave na obra do Kafka.
a natureza cíclica dos eventos, a sensação de que o K está preso num pesadelo recorrente reforça o tema da impotência. A ideia de que, não importa o que ele faça, não consegue escapar do processo. Que a forma como ele usa o simbolismo, né? É como se cada objeto, cada cenário, tivesse um significado mais profundo. O chicoteador, a catedral, a pedreira abandonada, todos parecem representar algo maior do que eles mesmos. O simbolismo do Kafka é frequentemente aberto à interpretação, mas está sempre lá, espreitando sobre a superfície da narrativa, adicionando camadas de significado e complexidade. Ele nos convida a interagir com o texto em vários níveis, buscar conexões ocultas, decifrar as mensagens enigmáticas do romance. É como se ele estivesse dando um quebra-cabeça para a gente resolver, mas as peças nunca se encaixam perfeitamente. E esse talvez seja o ponto. A obra do Kafka não trata de fornecer respostas fáceis, resoluções claras. Trata-se de confrontar as complexidades da experiência humana, as ambiguidades da justiça e da culpa, as ansiedades existenciais que nos assombram. Então, depois de toda essa discussão, uma pergunta fica na minha mente. O processo é, em última análise, um romance pessimista. Essa é difícil. É certamente uma obra sombria, perturbadora. Mas eu não a chamaria de pessimista, necessariamente. Tem uma certa rebeldia na luta do Ken, uma recusa em simplesmente aceitar o destino. E aqueles momentos fugazes de humor, de conexão humana, sugerem que, mesmo diante do absurdo e da opressão, ainda há uma centelha de esperança. Uma faísca de resistência. É como se o Kafka estivesse mostrando o absurdo do sistema, mas também a possibilidade de a gente encontrar significado, conexão dentro desse absurdo. Exatamente. E é isso, eu acho, que torna o processo uma obra tão poderosa e duradoura. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano pode encontrar maneiras de persistir, questionar, resistir. E talvez até encontrar um vislumbre de esperança diante do absurdo. Bem dito. E para nossos ouvintes que estão apenas se juntando a nós, estamos fazendo um mergulho profundo em o processo de Franz Kafka. Explorando os temas de burocracia, culpa, justiça, a busca por significado no mundo que muitas vezes parece indiferente. Cobrimos bastante terreno, desde a prisão inicial do Kay, as interações com o advogado e o sistema judicial, até aquela cena final arrepiante na pedreira abandonada. Mas, à medida que a gente avança para a parte final do nosso mergulho, vamos nos concentrar em algumas das implicações mais amplas do romance. E o que ele pode estar tentando nos dizer sobre nós mesmos e o mundo em que vivemos. Vamos considerar a relevância do romance no século XXI e como a visão do Kafka pode nos ajudar a navegar pelas complexidades e desafios do nosso tempo. Fiquem com a gente, pois a jornada ainda não acabou. Temos muito mais a desvendar, a explorar no mundo perturbador e instigante do Franz Kafka. E o processo também ecoa as nossas ansiedades modernas sobre vigilância. Coleta de dados, né? Ok. Está constantemente sendo observado, os movimentos dele rastreados, a vida dele documentada por forças invisíveis. Sim, é como se ele vivesse num panóptico, sabe? Sempre ciente de que alguém pode estar observando, mas sem ter certeza. E essa sensação de ser monitorado, de ter a privacidade violada, é algo muito familiar hoje em dia, né? Totalmente. Pense em todas as maneiras que a gente é rastreado, analisado hoje em dia. Redes sociais, atividades online, até os nossos movimentos físicos com reconhecimento facial. É fácil ver como a visão do Kafka de um sistema que examina cada aspecto da nossa vida parece assustadoramente premonitória. É, sem dúvida. E em o processo, que a Alka está à mercê de um sistema totalmente opaco. Ele não conhece as regras, não consegue acessar as informações, não tem meios de se defender. E essa sensação de impotência, de estar preso numa teia de forças invisíveis, é incrivelmente relevante para a nossa experiência hoje, ao lidar com sistemas complexos. É, exatamente. Pense em tentar lidar com uma agência governamental, um plano de saúde ou até uma empresa de tecnologia. Muitas vezes você se depara com um papelado interminável, sistemas automatizados e a sensação de que ninguém está te ouvindo de verdade, de enlouquecer. Isso nos leva a outro ponto, os efeitos desumanizantes da burocracia. Em um processo, o Carix é reduzido a um número de casos. Um arquivo num sistema vasto e impessoal. As necessidades dele, as emoções, a humanidade, tudo ignorado. É como se o próprio sistema fosse feito para tirar sua individualidade, te transformar em mais uma engrenagem na máquina. E a maneira como Kafka descreve os funcionários do tribunal, frios, distantes, quase robóticos, é de arrepiar. É proposital. O Kafka está mostrando como a burocracia cria uma distância entre as pessoas, promovendo a indiferença e o anonimato. E essa falta de empatia pode ter consequências devastadoras, como a gente vê no final. É como se o sistema se tornasse juiz, júri e executor, operando com uma lógica que não tem nada a ver com justiça ou compaixão. E aí fica a pergunta, como a gente resiste a isso? Como a gente mantém nossa identidade no mundo que está cada vez mais tentando nos categorizar e controlar? É a grande questão. E o processo não dá um guia para a resistência, mas nos força a encarar o problema de frente, reconhecer o absurdo, entender como o sistema pode nos desumanizar. E o Kafka nos convida a questionar,
A buscar brechas nesse sistema opressor? Talvez a esperança esteja justamente aí. Em reconhecer o absurdo. Em se recusar a ser silenciado. Em pequenos atos de desafio que afirmam a nossa individualidade. Exatamente. E é isso que torna a obra do Kafka tão poderosa, tão relevante. Ele não dá respostas fáceis, mas nos dá ferramentas para fazer as perguntas certas, desafiar os sistemas, lutar por um mundo onde a dignidade individual seja valorizada acima de tudo. É isso aí. E para a gente finalizar o nosso mergulho em um processo, qual a principal mensagem que você espera que os nossos ouvintes levem? Eu espero que eles se lembrem da importância de questionar a autoridade, de resistir à vontade de se conformar e de se agarrar ao seu próprio senso de identidade, mesmo diante do absurdo. Perfeito. O processo pode ser uma obra sombria, mas também um lembrete da força do espírito humano, da nossa capacidade de resistir, de pensar criticamente, de lutar por um mundo mais justo, mais humano. É isso, como o próprio Kafka disse. Um livro deve ser um machado para o mar congelado dentro de nós. Espero que esse mergulho profundo tenha ajudado a romper esse mar e que ele tenha desencadeado conversas sobre os desafios que a gente enfrenta. Com certeza. E para quem ainda não leu o processo, fica a dica. É uma jornada inesquecível. E como sempre, caros ouvintes, continuem explorando, questionando, mergulhando fundo.